Boa noite, Cris e amigos inscritos. Me chamo Davi. Atualmente tenho 40 anos de idade e moro em Curitiba, Paraná. Vim contar um relato sinistro que presenciei junto à minha ex-namorada Kátia. Hoje em dia não estamos mais juntos, mas essa história marcou nossas vidas. O ano era 2005 e a minha namorada Kátia tinha me convidado para a festa de aniversário da sua mãe em Recife, Pernambuco. Confesso que eu fiquei muito alegre com esse convite, pois eu tinha muita vontade de conhecer as praias do Nordeste. E essa era a oportunidade que eu precisava. O aniversário da sua mãe seria no final do mês de junho, então pedi para antecipar minhas férias para que eu pudesse viajar com Kátia. Compramos nossas passagens de ônibus e fomos para a tão esperada Recife. Foi 3 dias de viagem e foi bem cansativo. Saímos do terminal rodoviário de Curitiba, sentamos em nossas poltronas e a Kátia foi me contando sobre sua família e sua cidade. A família dela morava em um bairro chamado Santo Amaro, próximo ao cemitério. A casa era bem antiga e grande. Ela me falou que Recife tem muitos locais turísticos e que a gente ia conhecer, como Olinda, Porto de Galinhas e suas piscinas naturais, a linda Praia dos Carneiros e outros lugares que não me recordo agora. Mas ela também me falou que Recife era a cidade mais assombrada do Brasil. Kátia me contou histórias que me deixou maravilhado. Histórias de assombrações que tem nesse Recife. Cris, ela me falou de uma história que aconteceu com o tio dela e que mais na frente vai ter relação com o meu relato. Agora vou contar a história que ela me contou. Era por volta dos anos 70. Seu tio Aldemir era jovem e gostava de sair para as festas para paquerar. Só que ele não gostava de muita amizade. Sempre andava sozinho e carregava consigo um canivete em seu bolso, pois um homem prevenido vale por 2. Uma vez ele voltando da casa de um amigo que morava num bairro chamado Recife Antigo, e ele vinha caminhando de boa, altas horas da noite. Ele ia levar mais ou menos cerca de 30 minutos andando até chegar na sua casa. Aldemir estava caminhando pelas ruas desertas e macabras, pois a iluminação era muito fraca. Quando faltava mais ou menos 15 minutos para chegar em casa, ele viu de longe um homem na esquina, vestindo um terno branco, sapatos brancos e um chapéu estilo Panamá branco. Ele pensou, o que será que esse abestalhado está fazendo todo arrumado a essas horas da noite? Tá doidinho, é para ser roubado. O tio Aldemir ficou agoniado para passar logo por aquele homem, pois ele tinha a impressão que aquilo não era coisa boa. Ele foi se aproximando daquela figura sinistra. Então o tio passou para o outro lado da rua e o cara também foi. Logo ele pensou, aí tem marmota. Foi aí que o tio Aldemir pegou o seu canivete do bolso e ficou atento. Se por acaso aquele macho fizesse alguma coisa com ele, pelo menos ele tinha como se defender. Quando meu tio se aproximou dele, percebeu que o seu terno era muito antigo e não condizia com aquela época. Foi quando de repente aquele homem levantou a cabeça e com uma voz muito grossa perguntou ao meu tio Aldemir, tem fogo? E apontou o cigarro para ele. Tio Aldemir respondeu que não, pois ele não fumava. Foi quando de repente aquilo deu uma gargalhada grotesca e olhou em direção do tio Aldemir. Ele ficou tão abestalhado que acabou caindo no chão e ficou assombrado com aquela cena medonha. Meu tio conta que aquilo veio em sua direção, deu uma gargalhada tenebrosa e mostrava sua bocarra cheia de dentes dourados. E o fedor que saía de sua boca era insuportável. Tio Aldemir saiu feito doido, sem olhar para trás.
Graças a Deus, ele já estava perto de casa. Então chegou bem rápido. Ao chegar em casa, ficou gritando pelo seu pai, pedindo para ele abrir a porta. E a minha mãe, que é irmã dele, veio abrir a porta. Minha mãe viu que ele estava na cor de um papel de tão branco e não conseguiu falar nada naquele momento. Ela correu e fez uma garapa de açúcar e deu para ele tomar. Ele nem conseguia segurar direito o copo, pois ele se tremia igual vara verde. Depois de alguns minutos, a sala já estava cheia de outros familiares que moravam ali. Foi então que o tio Aldemir contou o que tinha visto. Nesse momento, meu avô disse: "Bem feito, pois eu já te avisei que um dia tu ia achar alguma marmota por aí." Meu tio, depois desse dia, parou de chegar tarde em casa e antes da meia-noite já estava em casa. Quando Kátia me contou toda essa história, eu comecei a achar graça e ela ficou com ódio de mim. Então ela me falou: "Se tu não acredita, não precisa mangar de mim não, pelo menos respeita." E ela ficou boa parte da viagem sem falar comigo. Então tive que pedir desculpas e a gente voltou a se falar. Quando chegamos no terminal de Recife, o irmão dela foi pegar a gente. Ele tinha falado com um taxista amigo deles para ir buscar a gente no terminal. Confesso que Recife é lindo e as pessoas são muito alegres e receptivas. Quando chegamos à casa dela, a família da Kátia me recebeu muito bem e logo me convidou para almoçar, pois sua família tinha feito várias comidas para o aniversário da mãe de Kátia, que aconteceria naquela noite. O dia foi muito agradável e a noite também. Então houve o aniversário da mãe de Kátia. O bolo era gigante e o forró foi o ritmo principal daquela festa. Quando foi pela manhã, a gente foi visitar outros locais turísticos e à noite os primos da Kátia nos convidou para ir no bairro chamado Recife Antigo, pois tinha alguns barzinhos legais perto do Marco Zero. Prontamente a gente aceitou. À noite pegamos um ônibus e fomos ao encontro dos primos da Kátia. Bebemos e conversamos. Foi bem legal e divertido. Só que já estava tarde e minha namorada disse que a gente já teria que ir embora, pois pela manhã a gente ia para Porto de Galinhas. Já era 00:15 e nos despedimos e fomos em direção ao ponto de ônibus. Só que aquele horário o ônibus custava muito e já estávamos esperando umas meia hora e nada do ônibus passar. Pela madrugada, a quantidade de ônibus circulando era muito menor. Kátia então sugeriu: "Bora a pé para casa? É uns 30 a 40 minutos andando." Então eu topei aquele desafio, já que eu não tinha muita escolha. Para quem não conhece Recife, lá é cheio de pontes e a cidade parece até uma ilha. Quando então estávamos passando na ponte Princesa Isabel, quase já no final, a gente viu alguém vestido de terno branco e cabeça abaixada, usando uma espécie de chapéu com abas largas. E a Kátia apertou minha mão e apontou para aquela pessoa. Cris e amigos, quando eu vi aquilo, eu gelei e me lembrei logo da história do tio da Kátia. Ela me olhou e falou: "Davi, melhor a gente voltar e pegar outro caminho, pois acredito que aquilo não é coisa boa não." Eu concordei com ela e fomos por outro caminho. Fomos em direção a outra ponte chamada Ponte do Limoeiro e estávamos de mão dadas e conversando de boa. Eu olhei para o relógio e já era 1:20 da manhã e a gente ainda estava na metade do caminho da casa de Kátia. Minha amiga Cris, eu e a Kátia já tínhamos passado boa parte da ponte e chegamos na esquina. Aí a gente deu de cara com aquela mesma pessoa que anteriormente tínhamos visto na outra ponte. Eu coloquei minha namorada atrás de mim e falei: "Senhor, poderia por favor sair da nossa frente?"
Percebi que ele estava parecendo o personagem da história que a Kátia me contou e confesso que me deu medo. Eu já estava suando frio e ofegante. Aquilo deu um sorriso sarcástico e perguntou para a gente: tem fogo? Nessa hora eu acho que minha alma saiu do corpo e pensei, só posso ter morrido e estou vendo o próprio Satanás na minha frente. Cris e amigos, aquela coisa tinha um bafo podre. Sua pele parecia que estava em estado avançado de decomposição e tinha até larvas saindo do seu rosto cadavérico. E seu sorriso era amarelo e brilhava com a luz que batia. Aquilo parecia até ser de ouro. Kátia deu um grito e me puxou. E eu voltei a ter controle sobre meu corpo. Corremos para outra rua e aquilo deu uma gargalhada e disse: eu só quero fogo para acender o meu cigarro. E ele deu outra gargalhada sinistra. Corremos feitos dois desesperados. Não paramos nem para descansar um pouco. Vai que aquilo parecia de novo. Corremos por cerca de 15 minutos e, graças a Deus, chegamos na casa da família da Kátia. Quando chegamos, os pais dela estavam esperando nós dois na sala de casa e contamos tudo o que passamos naquela terrível noite. Eu e a Kátia passamos a noite acordado com medo daquele defunto aparecer para nós novamente. E a Kátia, indignada, me falou: agora tu acredita em mim, seu abestado? Talvez aquilo só apareceu pra gente porque tu mangou da história que te contei. Eu fiquei sem saber o que dizer. Pela manhã a gente nem foi para a praia. Foi dormir e deixamos para ir outro dia. Confesso que eu perdi a vontade de sair à noite pelas ruas de Recife, apesar de ser muito legal. Passamos mais uma semana lá. E aquele foi o único dia que saímos à noite. Eu e a Kátia ficamos namorando por cerca de 3 anos, mas ela voltou para sua cidade natal e hoje em dia quase não tenho contato com ela. E nunca mais voltei na cidade mais assombrada do Brasil. Se vocês moram em Recife e já viu algo parecido, por favor, deixe nos comentários, pois eu ia adorar compartilhar essas histórias sobrenaturais com vocês. Muito obrigada, Cris, pela oportunidade de contar o meu relato sobrenatural. O medonho zumbi das pontes e esquinas. Depoimento de Maria Eduarda, 22 anos, estudante. Quem me conhece sabe, eu adoro festas, música, noitada com os meus amigos. Pois eu vivia nas baladas do bairro de Recife, onde sempre tem muitos shows e agitação. Vivia. Hoje quero nem saber mais de ir lá. Eu não gosto nem de falar mais nisso, mas pela última vez vou contar o que aconteceu. Foi uma noite de sexta-feira. Estava tendo uma apresentação de uma banda bacana na Rua da Moeda. E o som estava massa, mistura de rock com maracatu. Super animado. Mesmo assim, quando deu 2 da madrugada, sei lá, me bateu um abuso. Um cansaço, vontade de voltar para casa e cair na minha cama. Pedi às minhas amigas para a gente ir embora. E elas disseram: deixa de besteira, menina. Quando amanhecer a gente volta. Oxe, fico nada. Para mim já deu. Vou chamar um táxi. Então toma cuidado pelo caminho, Duda. Até chegar ao teu bairro, muita rua deserta nessa hora. Eu não quis nem saber e dei tchau para todo mundo e fui embora. Só então que eu percebi que a bateria do celular tinha acabado. Não dava para usar o aplicativo para chamar a condução.
Fazer o quê? Saí andando, procurando um táxi de rua. E não achei. As ruas estavam vazias de verdade. Nem um pé de pessoa. Bateu aquele medo, mas não queria voltar. As meninas iam ficar tirando onda comigo o resto da noite. Caminhei ligeiro e fui atravessando a ponte Maurício de Nassau. Pensei que podia haver um ponto de táxi do outro lado. As luzes dos postes ficavam compridas, feitos raios quando batiam a água escura do Capibaribe. De repente o rio soprou um vento gelado e senti um arrepio na nuca, um frio na barriga. No momento, no meio da ponte, enxerguei um cara vindo em minha direção. Fiquei desconfiada e continuei. Não podia dar bandeira, né? Ele foi se aproximando e vi que era uma figura esquisita, de paletó branco e gravata. Na cabeça ele tinha um chapéu de aba larga. Era uma fantasia de carnaval? Mas, gente, estávamos em julho. Bastou eu piscar o olho e o cara já estava na minha frente. Não tive como desviar. Tinha um cigarro apagado na mão e falou com uma voz grossa. Tem fogo, moça? Respondi. Fumo não, senhor. Dá licença. Fui-me saindo depressa, mas ele deu um passo para o lado e ficou de novo no meu caminho. E foi aí que eu reparei bem o rosto do sujeito. Uma cara toda estragada, com as feridas escuras e podres, parecia um defunto desenterrado. Tomei aquele susto e o cara notou. Aquilo, seja lá o que fosse, deu uma risada com a boca nojenta, cheia de dentes amarelos, pareciam dentes de ouro. Saí correndo feito uma doida. Cheguei ao fim da ponte e danei as pernas por aquelas calçadas. Parei esbaforida na Avenida Dantas Barreto. E sabe o que aconteceu? O cara estava na esquina do lado da pista. Como ele tinha aparecido lá? Era coisa de fantasma. Tinha que ser. E logo comigo, que nunca fiz brincadeira do copo, que detestava filme de vampiro, como ele me viu? Quando ele me viu, deu uma gargalhada de monstro e berrou de longe. Tem fogo? Ave Maria, só Deus sabe como não desmaiei. Corri até a pracinha do Diário e foi lá que achei um táxi, o único que estava no ponto. O motorista ficou com os olhos arregalados quando entrei no carro e bati à porta. Ah, moça, vai aonde com esse vexame? Ô, senhor, me leva para bem longe daqui e depois eu explico o caminho. Cheguei em casa chorando, tremendo. Não teve jeito de eu dormir até a noite seguinte. Fiquei apavorada por uma semana e até hoje me lembro daquele espantalho. Por isso não vou mais, nunca mais, ao bairro do Recife de noite. Acho que o cara de defunto só aparece por lá, né? Melhor ficar curtindo em casa mesmo. As pistas indicam que Maria Eduarda teve um encontro com uma entidade misteriosa chamada Boca de Ouro. Nas noites do centro de Recife é visto caminhando e fumando um cigarro. Usa paletó branco, sapato bem engraxados e um chapéu tipo Panamá. A figura do malandro, típico do começo do século XX. A assombração se aproxima das pessoas que andam sozinhas nas ruas, gente que sai de festas e barzinho da moda do bairro do Recife, por exemplo, e pede fogo. Qualquer um estranha logo as roupas fora de moda. Tendo ou não fósforo ou isqueiro para oferecer, a vítima sempre ganha um grande susto quando vê a face corroída, como de um velho cadáver.
e dizem que ele ainda tem o cheiro muito forte de enxofre. Um rosto de defunto já meio podre e carcomido de bicho, abrilhantado por uma dentadura toda de ouro, encravado na bocaça, que fedia como latrina de cortiço. Descreve o escritor e sociólogo Gilberto Freire, no livro Assombrações do Recife Velho, publicado pela primeira vez em 1955. Ao ver essa medonha figura, as pessoas saem correndo e o zumbi solta uma tenebrosa gargalhada, com uma bocarra cheia de dentes de ouro. E não adianta fugir. Quando o coitado chega a outra esquina ou encruzilhada, o mal-assombrado está lá, soltando outra gargalhada medonha. Às vezes, esse pesadelo se repete, esquina após esquina, ao longo de toda a rota de fuga, até que a testemunha caia desmaiada de medo e cansaço. Ao que parece, o Boca de Ouro prefere atormentar as pessoas que vagam sozinhas nas calçadas e pontes. Nunca é visto por um grupo de amigos farristas, por exemplo. Não é um espectro exclusivo do Recife, pois já foi visto em outras capitais do Brasil, mas parece ter uma preferência pelas noites boêmias da capital pernambucana. Curioso é tentar entender por que esse zumbi tem todos os dentes de ouro. Antigamente, usar pelo menos um dente dourado era sinal de riqueza. Ter uma dentadura dourada completa, portanto, deve significar que o sujeito era muito rico mesmo. E porque uma pessoa cheia da grana sairia por aí pedindo fogo para acender um cigarro? Dá para supor que, quando vivo, o Boca de Ouro era um malandro com bastante dinheiro ganho em jogos de azar. E pode ter morrido apegado a essa riqueza, com um coração cheio de ganância. Se foi assim, deve ter sido condenado a virar uma alma penada. Isso é o que diz a tradição popular. Os espíritos desencarnados devem pagar pelos pecados cometidos. No entanto, nunca saberemos se essa hipótese está correta, a não ser que alguém pergunte ao próprio Boca de Ouro: você teria coragem?